Sejam bem-vindos aqui a essa live, tá certo? Como é para nós uma tradição já há algum tempo, a gente sempre costuma começar nossas lives aí com um momento de oração especial, né? E para a gente iniciar esse momento de oração, eu quero só lembrar alguns pensamentos interessantes aí, tá? O primeiro é que orar não é pedir, pedir faz parte. Orar é o respirar da alma. Sem ela não há vida espiritual. A sua ausência nos desconecta de Deus e nos impede de viver a verdadeira religião. A gente busca uma vida de santidade, uma vida de proximidade com Cristo e nos tornarmos mais semelhantes a Ele. E a oração é fundamental nesse processo. Estou vendo aqui também a Miranda que está entrando, Eliane. Sejam bem-vindos, tá? Vai ser uma bênção, se Deus quiser, a live aí dessa noite. Alguns motivos especiais pelos quais nós estaremos orando hoje são os seguintes, eu quero apresentar para vocês aqui, tá? Primeiro a gente vai estar orando pelas famílias que estão em necessidade nesse momento aí de luto. Já vou aproveitando para falar do nosso projeto aí Discípulos Solidários, queridos amigos aí do Distrito da Primavera. Amanhã a igreja vai estar aberta para receber as suas doações com os devidos cuidados. Faça parte desse movimento especial. Um abraço aí a Cláudia, a Ponciano, José Almeida, o Paulo também está entrando com a gente, a Camille. Sejam bem-vindos, tá? Outro pedido especial aqui que nós vamos mencionar é que a gente ore pelo nosso governo nesse contexto de crise, tanto nacional como estadual, como municipal. É um desafio aí que estamos enfrentando aí nessa pandemia. Vamos orar por esse movimento aí também, tá? Os infectados aí e os enlutados em virtude do Covid, os profissionais de saúde. A gente está vendo aí um agravamento, né, queridos, dessa situação. Então vamos orar, pedindo que Deus esteja controlando, conduzindo as coisas, porque só Deus mesmo nesse momento aí dessa pandemia. E eu creio que Deus ele tem planos e sonhos lindos para cada um de nós, certo? E nós vamos estar orando aí para que Deus esteja atuando nessa situação aí, em nome de Jesus, tá? Eu quero também aproveitar esse momento para mandar um abraço aí às igrejas do Distrito da Primavera que estão conosco, ok? Sejam bem-vindos todos. E aí o Jaminho, estou vendo a Daiane que está com a gente aí também. A Igreja de Verdes Campos também estará junto, ele está colocando aqui o Everaldo. É bênção, viu? É bênção. Amados, George Patton, eu citei isso aqui em alguns stories esses dias, diz que aqueles que rezam fazem mais pelo mundo do que aqueles que lutam. E se o mundo vai de mal a pior, é porque existem mais batalhas do que orações. Rick Warren vai dizer que as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas não tem defesas contra as nossas orações. Estou vendo que o pastor Sérgio está nos acompanhando aí, que bênção. Seja bem-vindo aí, pastor Sérgio. É bênção, viu? Estou guardando aqui o pastor Rogério entrar para a gente começar, tá? Faça da oração o primeiro recurso para a solução de problemas. Essa deve ser a sua atitude primária, ir a Jesus. Amados, eu convidei para esse momento inicial de oração aqui uma amiga, uma serva de Deus aqui do distrito do Alto do Cruzeiro, que é a Joyce. A Joyce estará nesse momento cantando um louvor especial, nesse contexto de oração, já para nos elevar à presença de Deus. Antes da gente poder fazer a oração, eu queria convidar aqui a Joyce, vou aqui dar o espaço, ela está aqui em casa, eu vou dar aqui o espaço para que ela louve aqui o nome do Senhor e o exalte aqui na beleza da sua santidade. Ouve esse louvor, eleva o teu coração e os teus pensamentos nesse momento na presença de Jesus, que daqui a pouquinho vai ter uma palestra especial aí, que nós vamos ter aqui nesse momento, um bate-papo legal com o pastor Rogério, tá bom? Deixa eu passar aqui para Joyce. Muito bom estar aqui com vocês. Essa noite, né, de sexta-feira, que pra gente é sábado. Vamos exaltar o nome de Deus. Se você conhece a canção, louve comigo, tá bom? E Deus te abençoe. Isso. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha,
Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Jesus, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Louvado seja o nosso Deus. Que essa seja a nossa oração sincera, que a presença de Deus esteja sobre nós. Que todos os dias possamos desejar essa presença. Amém? Glórias a Deus. No lugar que ninguém conhece mais, Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Jesus, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Jesus, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder a presença, tua presença, tua presença, tua presença, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder a presença de Deus. Louvado seja o nosso Deus, que Deus te abençoe grandemente, que a presença do Senhor Jesus esteja sobre nós todos os dias. Beijo, tenha um feliz sábado. Tchau. Foi bênção, viu? Louvado seja Deus. Amigos, então nesse momento, aproveitando aqui esse clima que nós estamos aqui iniciando essa live, eu quero convidar você para a gente orar juntos. Deus está conosco aqui nesse lugar e Deus tem grandes bênçãos. Já vi que o pastor Rogério já entrou, então só vou orar para convidá-lo aqui para a gente iniciar então o nosso bate-papo de hoje, tá? Feche seus olhos aí como você está para a gente orar nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, exaltado seja o teu santo nome. Nós estamos iniciando este sábado na tua presença e queremos convidar o teu Santo Espírito para estar conosco onde nós estivermos nesse momento acompanhando essa live. Que o teu nome seja engrandecido e que o tema de hoje venha a ser relevante ao nosso coração, à nossa vida como cristãos, como servos do Senhor. Quero pedir a tua bênção sobre cada uma das pessoas que estão acompanhando nossa live nesse momento, que o teu Espírito possa atuar de uma forma extraordinária em sua mente, em seu coração, atender os pedidos que estão em seus corações nesse momento.
o Senhor viu as intenções que nós mencionamos aqui no início, e nós cremos que a oração pode fazer diferença. E convidamos o Teu Espírito para estar conosco, convidamos o Senhor para agir nesses pedidos que foram colocados. Dá-nos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Deus, amados. Que bênção. Já vou convidar aqui o pastor Rogério. Olha aí, pastor Rogério. Pastor Bruno, alegria estar juntos aqui contigo, hein? Alegria nossa. Quero agradecer aí por você ter aceitado esse convite especial para estar conosco aí, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento aí, essa área aí especial que é a área da pós-modernidade, né? A gente vai trabalhar um pouquinho hoje da igreja na pós-modernidade e falar um pouquinho dessa relação com isso. Para quem não conhece o pastor Rogério é pastor distrital aqui do distrito do Capiatã, aqui em Arapiraca, que é vizinho nosso aqui da região, graduado em aconselhamento familiar e intervenção psicossocial e mestrando em teologia na área de missão urbana. Então, eu convidei uma pessoa que tem gabarito para estar com a gente, a bênção, viu? O homem é bênção, meu irmão. Louvado seja Deus. Pastor Rogério, quer saudar aí o seu povo do Capiatã que está conosco? Ok, pastor Bruno, queremos aqui saudar os nossos amigos, né? Um cordial feliz sábado, dizer que estamos aqui alegres em poder participar desse momento tão importante, tão relevante, que a graça de Deus permaneça conosco e dizer que é uma alegria, né, ter vocês conosco aqui e desde já agradecer aí ao pastor Bruno, né, por propor aí essa parceria. Amém, é bênção, é bênção. Louvado seja Deus. Amigos, como eu falei para vocês já no início, né, o tema que a gente vai estar trabalhando agora é a questão da relação da igreja com a pós-modernidade. Eu quero explorar bastante aí o pastor Rogério, que está estudando bastante esse assunto aí. E já para a gente começar aí, pastor Rogério, a nossa conversa, nosso bate-papo hoje à noite, eu queria lhe fazer o seguinte, o senhor poderia começar aí o estudo dessa noite aí, trazendo para a gente aí um pouquinho do contexto, da contextualização desse assunto, né, o panorama histórico aí desse assunto. A gente ouve falar em modernidade, pós-modernidade, hipermodernidade, é muita coisa nesse bojo que tem esse assunto aí. E a gente queria ver que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente aí sobre esse tema aí, agora só para a gente se contextualizar aqui no nosso grupo aí, tá? Ok, pastorzão. A grande realidade é que nós precisamos ler a Bíblia e precisamos também ler a cultura, né? Ler as pessoas. Então, quando se fala em pós-modernidade, nós precisamos fazer uma análise geral do contexto. Aí você vai entrar também em modernidade líquida, em hipermodernidade. Então você vai trabalhar a questão da modernidade tardia. Obviamente que para nós analisarmos tudo isso, nós temos que saber o contexto em que nós estamos inseridos agora e, ecatamente, como surgiu tudo isso, né? E o meu ponto de partida é o século XIV. Ali nós tivemos um grande evento histórico, né? Que aqueles que estudam história geral, com certeza, eles estudaram, né? E vão relembrar agora, que foi chamado de Renascença, né? Ou Renascimento. Então, renascimento, renascença, né, é uma palavra francesa que significa, né, reavivamento. Ou seja, qual era o objetivo do reavivamento? Qual era o objetivo da renascença? Claro que eles queriam, como o nome já diz, eles queriam trazer um renascimento. Eles queriam valorizar aquilo que havia se perdido. Porque a Igreja Católica, na Idade Média, né, que foi chamada de Idade das Trevas, ela sucumbiu tudo o que a sociedade havia produzido na época greco-romana. Então, nessa época das trevas, pastor Bruno, na Idade Média, algumas áreas estavam nas mãos da Igreja Católica, como, por exemplo, a política, como, por exemplo, a economia, estava também a religião, a ciência, né? Tudo isso estava nas mãos da Igreja. Então, esse processo que surgiu, chamado Renascença, que foi um evento histórico que surgiu na Itália, né, começou a resgatar aquilo que havia no passado, principalmente na Grécia, em Roma, né? Eles queriam, então, devolver para a sociedade essa valorização. E se a gente pegar um pouquinho da história, a gente vai perceber que surgiu ali grandes pensadores naquela época, né? Porque
a ideia da renascença, do renascimento, era justamente isso, né? Trazer de volta a questão do aprendizado, da leitura, né? Das artes. Aí você vai, por exemplo, perceber que surgiu homens como, por exemplo, Martinho Lutero, né? Que aí tirou da mão da igreja, naquele momento, através da reforma protestante, a religião. Surgiu, por exemplo, ali, homem como Copérnico, né? Galileu Galilei, né? Que tirou a ciência das mãos da igreja romana. Ali surgiu também, nesse contexto, um livro muito interessante, escrito por Maquiavel, chamado O Príncipe, que tirou a política das mãos de Roma. Surgiu uma classe interessante, chamada de burguesia, que tirou das mãos de Roma a economia. Então a gente percebe que a partir daí, né, eles começaram então a resgatar e a desenvolver aquilo que eles estavam chamando então de Idade Moderna. Eles começaram a desenvolver aquilo que eles chamaram de iluminismo, né? Ou seja, era agora uma era das luzes em resposta à Idade das Trevas. E o que se destaca na Idade Moderna, né? A tradição, ela perdeu o seu valor, porque estava nas mãos da Igreja Católica, e a Idade Moderna agora ela vem exaltar a ciência e a razão como fonte suprema de autoridade. Ou seja, a autoridade eclesiástica perdeu, né, o sentido, e o centro do universo agora era o homem. E aí surgiu a questão do humanismo, né, como nós conhecemos bem a história. Um dado interessante, só para a gente poder entender aqui um pouquinho, né, só a nível de curiosidade, de cultura também, é a bandeira do Brasil. Por exemplo, o que está escrito ali no meio da bandeira do Brasil, Pastor Bruno? O senhor sabe, Ordem, né? Ordem e progresso. Se fosse da China, né, pastor? Mas como é do Brasil, né? Graças a Deus. Ordem e progresso. Então, foi justamente nessa época que a bandeira do Brasil ela foi desenvolvida. Né, porque as palavras chaves naquele momento da modernidade eram ordem, progresso. Inclusive, essa palavra ordem e progresso, ela faz parte de uma frase muito maior, né? Essa pequena frase, né, ordem e progresso, ela faz parte de uma frase que diz o seguinte, de Augusto Comte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? Augusto Comte, que foi ali o fundador do positivismo, né? Então a gente percebe o seguinte, que essas palavras eram palavras de ordem naquele momento, né? Então, Idade das Trevas, Idade Média, a igreja decidia tudo, e agora então surgiu o momento em que a verdade era definida pela ciência. Não mais a igreja, mas a ciência era que definia a verdade. E nesse contexto, a Bíblia, então, ela passou a ser tratada com descrédito, né? Ela foi vista como um mero produto de superstição. Por quê? Porque tudo agora, pastor Bruno e demais amigos que estão nos ouvindo e assistindo, tudo agora tinha que passar pelo crivo da ciência. Então tudo agora tinha que passar pela experiência, né? Pelo modelo científico. Ora, se tudo isso tinha que passar pela experiência, né? Eu tinha que passar pelo crivo da ciência, a Bíblia também deveria passar. Então, quando eles analisaram a Bíblia racionalmente, de maneira lógica, eles perceberam que aqui não tinha sentido. Então, o que eles fizeram? Bom, nós vamos tirar aqui da Bíblia, né, tudo que é sobrenatural. Então, eles tiraram ali, por exemplo, os milagres de Jesus, eles tiraram ali, por exemplo, a criação, eles tiraram ali a travessia do Mar Vermelho, o dilúvio, tudo que era sobrenatural eles foram tirando, e a Bíblia, então, perdeu todo o seu crédito que ela tinha, né? Porque a razão era superior. Então, a Idade Média ela combina com a visão de mundo do secularismo científico, entronizando a razão acima da religião, né? Aí, dentro desse contexto, aí surge a pós-modernidade. Por quê? Né? Porque, a partir daí, né, o tempo foi passando e eles foram percebendo, então, amigos, que tudo aquilo que a modernidade havia falado com relação ao progresso, com relação à ciência que resolvia todos os problemas da humanidade, né? Tudo isso foi caindo por terra, porque, embora nesse período nós tivemos, de fato, muito progresso, como, por exemplo, a criação da vacina, né? Algumas doenças, de fato, elas foram, então, curadas, né?
por causa do progresso da ciência. Então, cientificamente, tecnologicamente, houve um grande crescimento, filosoficamente, né? A gente percebe que culturalmente houve um crescimento extraordinário, mas a gente percebe também que houve aí, né, em contrapartida, um paradoxo, houve também muitos problemas. A ciência, a razão, não poderia resolver os problemas da humanidade, porque outras doenças foram surgindo, as pessoas não conseguiram, então, curar essas doenças. E, é claro, o grande golpe foram as duas grandes guerras mundiais que mataram, assim, muita gente. Então, a humanidade começou a olhar para trás e começou a perceber que tudo aquilo que a Idade Média estava propagando com relação ao progresso, com relação a resolver todos os problemas, eles também começaram a perceber que esse progresso inevitável, né, ele não era de fato inevitável. Então, os pós-modernos não deram continuidade a esse otimismo. A grande realidade é que muitos pensadores dizem, pastor Bruno e demais amigos, que a pós-modernidade, na verdade, é a situação em que o mundo se encontra depois do colapso do projeto iluminista. Ou seja... Então a gente já está vendo um afastamento de Deus na modernidade. Exatamente. Isso. A modernidade prometeu e não cumpriu aquilo que ela prometeu. Claro. E aí gera uma decepção no ser humano. É isso, mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso. Só para dar um alô aqui para o pessoal que está chegando agora, amados, a gente está falando aqui um pouquinho, um panorama da pós-modernidade, certo? Na sequência a gente vai entrar da relação da pós-modernidade com a igreja. Para isso a gente está se contextualizando. Pastor Rogério, toca o barco aí. Sem falar, porque além desse modernismo secular, né, que foi a entronização da razão, houve também, né, o modernismo cristão. O que é isso? A gente acabou de recapitular que quem dava as cartas na Idade das Trevas, na Idade Média, era a Igreja Romana. Então, houve um silêncio com relação à Bíblia, né? As pessoas não liam mais a Bíblia. A leitura só poderia ser feita pelos clérigos, né? Os sacerdotes. Então, não havia uma leitura pública, não havia uma leitura minuciosa, não havia um estudo profundo da palavra de Deus, né? Então, o modernismo cristão ele veio resgatar isso também. Porque a partir do momento que Martinho Lutero, ele, através também de outros reformadores, né, que Deus usou, né, foi propagada a reforma protestante, a partir desse momento agora, a Bíblia poderia ser lida por muitas pessoas. Então, esse conhecimento científico foi importante para o aspecto secular, mas houve também um modernismo cristão que foi importante para a igreja como um todo, porque as pessoas começaram agora a estudar e a compreender a Bíblia por elas mesmas. Muito bem, que bênção, viu? A gente já vai começando a perceber essa realidade aí que vai dando aí preparando o caminho para o surgimento, então, do pensamento pós-moderno, né? E já que a gente está falando em pós-modernidade, pastor Rogério, quais são aí as características dessa geração pós-moderna, que nós podemos dizer assim? Certo. Então, como a gente estava conversando aqui, as pessoas começaram a ser pessimistas, né, com relação à modernidade, e eles perceberam, então, que tudo aquilo que a modernidade havia propagado não cumpriu, né? Ou seja, a resolução de todos os problemas, né? O progresso inevitável. Então, eles começaram a perceber tudo isso e a pós-modernidade surge, então, como uma ruptura com a modernidade, né? Então, quais são as principais características para a gente poder pincelar aqui, né? Para compreender, assim, de maneira rápida, né? Mas muito objetivo, quais são as características da pós-modernidade. Então, a primeira característica que eu queria destacar para a turma, para a galera que está nos ouvindo, pastor Bruno, é justamente a verdade relativa, né? Então, o relativismo epistemológico, né? Porque, além desse pessimismo sombrio que pairava sobre as mentes das pessoas, a consciência pós-moderna trabalha com uma visão de verdade distinta daquela que as gerações passadas apoiavam. A era da lógica, da razão, já passou. O que interessa agora? Né? O que está agora na crista da onda? O que interessa agora é o sentimento pessoal de cada ouvinte. O que interessa agora é a individualização de cada pessoa. Né? Os pós-modernos, eles questionam o conceito de verdade universal. Então, não existe mais aquela ideia de que existe uma verdade que é absoluta. Né? Agora,
cada um tem a sua verdade. É, Eu e a tenho a gente minha vai verdade, começando a você tem a perceber sua verdade, entendeu? que para a igreja, que às vezes que a igreja que ela apresenta uma verdade que é absoluta, isso aí já começa a ter alguns entraves, né? A gente vai começando a Ah, com perceber alguns detalhes certeza. importantes para a gente pensar, né? Eu, falando disso aí, pastor Rogério, eu achei um pensamento interessante de Hernandes Dias Lopes. Sim, Ele falando sobre essa questão da individualização, ele fala de privatização, eu acredito que seja a mesma ideia, né? sim. Dizendo dessa questão de cada um ter sua própria verdade, eu ter a minha, você ter a sua, eu tenho a minha religião, você tem a sua, eu tenho meu time de futebol, você tem o seu, eu tenho a minha filosofia, você tem a sua, eu tenho meus valores, você tem os seus valores não são melhores do que os meus, e nem os meus melhores do que os seus, cada um no seu quadrado, cada um na sua própria vida, cada um faz suas próprias escolhas, e as escolhas que cada um fizer são de cunho pessoal e ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou o dono do meu nariz, meu destino, e é responsável por minhas escolhas. É interessante a gente ver que essa é a maneira de pensar das pessoas de hoje. E É quando a gente verdade. começa a pensar na igreja, a gente já vai começando a perceber que talvez a linguagem, talvez a maneira de apresentar a nossa mensagem precise ser adaptada em algum contexto. Eu achei fantástica essa Sim. visão que você está apresentando aí, pastor Rogério. Sim, com certeza, né? A Josiane comentou aí que essa verdade ela sempre foi atacada, né? De fato. Então a gente percebe que a verdade agora, né? A Josiane fala sobre liquidez, fluidez, nada de solidez das relações, né? Esse é um tema, Josiane, que a gente vai até abordar na semana que vem, viu? Nesse mesmo canal aqui, que é a modernidade, a igreja na modernidade líquida, né? Isso. Então, a gente percebe, voltando aqui, amigos, que a verdade agora depende da percepção de cada pessoa, né? Você vê que na igreja é mais ou menos assim. Antigamente não era assim, não, né? Então, a verdade era, né? Mas hoje você tem a questão aí da pessoa que faz a sua própria verdade, até mesmo dentro da igreja, né? Então, tendo em vista que o indivíduo, né, determina o que é bom para si próprio, não existe padrões morais absolutos. Tudo se torna relativo. Essa é a grande realidade. E isso nessa sociedade que a gente está, cada vez mais plural, né? Muitas Sim, ideias, muitas filosofias, muitos conceitos, muitos valores, cosmovisões, de tanta coisa, a gente tem várias cosmovisões aí. Cosmovisão, para quem não entende, é a questão da visão do cosmos, né? A visão de mundo, sim. entendeu? E nenhuma delas pode ter a pretensão de deter a verdade, por isso a gente chega na questão do relativismo, como você colocou aí. É complicado, viu? O contexto que a gente está vivendo hoje, para a gente analisar, para a gente pensar como igreja e apresentar o evangelho, é um desafio muito grande mesmo. A gente pensar isso aí da maneira direitinho, né? É E verdade, eu achei porque. Pode falar, Pode pastor. falar. Não, não, pode continuar o seu Eu acho, pensamento. eu acho que o senhor vai falar ainda disso aí, que é um outro aspecto que ele fala da secularização. Não quero me antever, não, quero que o senhor fale, entendeu? Mas eu achei interessante ele dizendo o seguinte, ó, que nessa questão da secularização, você já até abordou um pouquinho disso já na modernidade, né? Sim, É como se Deus ele fosse colocado de lado, ele vai para o lateral. Ele é tirado da nossa agenda, é colocado fora do caminho, desse sim, processo. verdade. A vida precisa ser levada sem que seja levado Deus em consideração. A gente vai fazendo as coisas do nosso jeito, cada um com seu gosto, e não precisa aceitar os padrões absolutos puritanos e bíblicos, como algumas pessoas vão dizer, e pensar por aí. Entendeu? E a pós-modernidade vai levando a nossa geração aí, sem a gente perceber, às vezes, para o caos, o relativismo, a desconstrução da família. Acho que a Josiane colocou isso aí no comentário. Sim, A verdade. desvalorização do ser humano. E em nome das conquistas, a gente às vezes vive a desvalorização do ser. Hoje a gente vive uma realidade complicada, né? Não sei se você vai passar um pouquinho sobre isso aí, pastor. Na verdade, tá dentro do contexto aí, né? Essa verdade que ela não é mais absoluta, que ela é relativa, né? Então nós teríamos aí algumas implicações bíblicas, né, teológicas, porque a gente sabe que existe uma verdade absoluta. A questão, além da verdade relativa ou relativismo epistemológico, nós temos também aqui a questão do pluralismo, né? Que seria de fato uma outra característica marcante da pós-modernidade. Ou seja, os pós-modernos vivem agora em grupos, né, sociais independentes, cada um dos quais possui sua própria linguagem, suas crenças e seus valores. Então, não é apenas a questão da verdade ser relativa, né? É uma questão da pluralidade, né? Que a gente está vivendo hoje no contexto do pós-modernismo, né? Então,
quando você olha para essa ideia, né, gigantesca, né, cultural, a gente percebe que nós precisamos entender um pouco o que está acontecendo. A gente vai para a igreja, né, e a gente então tem às vezes alguma dificuldade, né, para poder chegar ao coração das pessoas, trabalhar a questão, né, da missiologia. A gente precisa ler um pouco também a cultura, ler as pessoas, né? Não, temos que ler a Bíblia porque é prioridade, acima de tudo, de todas as coisas. Mas ler as pessoas, ler a cultura também é imprescindível para esse crescimento espiritual e para poder alcançar também os nossos alvos, né? Então, a gente percebe que ao substituir a cosmovisão moderna por uma multiplicidade de visões e de mundos, a era pós-moderna, na verdade, substitui o conhecimento pela interpretação. O que é isso, né? Como eu entendo é mais importante do que como você vê. Então, não importa como você vê as coisas, não importa se é uma verdade para você, se é uma verdade absoluta até. Pode ser uma verdade para você, pode ser uma verdade absoluta, mas o mais importante é como de fato eu entendo isso, é como eu interpreto isso, né? E hoje nós sabemos que há várias, né, linhas de interpretações, e às vezes a gente corre isso de interpretar de maneira correta, e aquela interpretação se torna a minha verdade, e de repente nós perdemos aquela essência daquilo que é uma verdade absoluta, né? Acho que uma frase clássica aí, pastor Rogério, que a gente vê de forma popular aí, é aquele pensamento, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isso, eu acho que é verdade. Dessa maneira de ver, de pensar isso aí, né? Sim, quero fazer perfeitamente. Chegou uma pergunta aqui para nós, vou lhe passar aqui agora, viu? O que é que ocorreu para que a pós-modernidade se tornasse um fenômeno cultural? Se estivesse ali misturado à cultura, eu acredito, das pessoas. O que é que aconteceu para que se tornasse assim? Certo. Eu já abordo esse tema. Segure só um pouquinho aí, pastorzão, essa pergunta que é de extrema relevância. Eu só queria falar aqui sobre mais algumas características que, de fato, são muito importantes, né? Essa característica que eu vou falar agora, inclusive, é uma das principais características da pós-modernidade, citada até por um dos grandes filósofos pós-modernos, que foi Lyotard. Então ele diz assim que, na verdade, a pós-modernidade se caracteriza, né, pelo colapso das metanarrativas, a morte das metanarrativas, né? Então, o que ele está dizendo? Né? Que essas metanarrativas, que são grandes narrativas, elas começaram a entrar em colapso, elas começaram a morrer, e a partir daí, segundo Lyotard, surge aquilo que nós chamamos de pós-modernidade, entendeu? E o que seria, então, essas metanarrativas, né? Nós podemos citar aqui alguns exemplos, né, dessas grandes narrativas, né? Por exemplo, nós temos aqui uma grande narrativa, a filosofia iluminista, né? O que essa narrativa estava propagando, né? Porque a metanarrativa é a ideia de um todo, né? Então é uma visão de mundo que engloba o todo, né, e traz uma aplicação e traz uma resposta para toda a humanidade. Então, a filosofia iluminista acreditava o seguinte, que a razão e os seus produtos, o progresso científico e o progresso tecnológico levariam o homem à felicidade. Então, a tônica da filosofia iluminista era a felicidade. Se você quer alcançar a felicidade, não se preocupe. Nós vamos chegar a esse patamar. Nós vamos chegar à felicidade, porque existe um progresso iminente, né? Existe um progresso científico, existe um progresso tecnológico, né? E tudo isso vai emancipar o homem dos dogmas, dos mitos e superstições que pertencem aos povos primitivos. E essa metanarrativa ela caiu por terra, nós não alcançamos isso. Uma outra metanarrativa que ele cita, né, é o marxismo, que acreditava no confronto histórico entre duas classes contraditórias, né, burguesia, proletariado, que resultaria, ao fim da Revolução, numa sociedade sem classes, de plena liberdade e igualdade, ou seja, o comunismo. Eu achei interessante o pensamento da Josiane aqui, Rogério, pastor Rogério. Sim. Ela diz assim, ó, a abordagem de vocês é relevante porque entender a configuração do sujeito moderno faz com que nós tenhamos melhores estratégias para alcançá-los.
Aproveitando já esse gancho, mandando um abraço aí a todos que estão chegando agora, viu, queridos? O tema aqui é pós-modernidade e a relação dela com a igreja. E eu achei muito interessante esse pensamento para a gente falar aqui, pastor Rogério, mas pode continuar aí, tá? Não, com certeza, pastor. Vai interferindo aí nesse bate-papo quando alguém colocar aí algum detalhe importante, né? Você pode interferir, né? Não tem problema não. Aqui não tem nada que seja engessado, é só um bate-papo mesmo para a gente poder compreender algumas coisas importantes, tá bom? Então, o marxismo também, segundo eles, como metanarrativa, caiu por terra. Agora, existe uma metanarrativa, uma grande narrativa, que ela perdura até hoje e isso mexe com a gente, né? O quadro bíblico, a Bíblia Sagrada, né? Porque aí você percebe o seguinte, né? O quadro bíblico, ele começa com a criação, ele discorre através da encarnação e do segundo advento de Cristo. Então isso se enquadra em uma metanarrativa. Só que essa metanarrativa, de fato, nós que somos cristãos, temos essa cosmovisão, nós acreditamos que ela perdura ainda, né? E esse é o foco do cristão, é chegar de fato, né, a se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Entendeu? Então, segundo esses pensadores pós-modernos, né, o grande problema, né, ou a grande característica que de fato causou essa ruptura entre a modernidade e a pós-modernidade foi a falência dessas metanarrativas, né, ou o colapso dessas metanarrativas. Falando um pouquinho sobre esse fenômeno cultural, né, a gente percebe que depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente, a gente percebe que os Estados Unidos agora, pastor Bruno, se torna uma grande potência mundial, né? Então, os americanos saíram muito fortes da Segunda Guerra Mundial, de tal maneira que eles agora estavam transportando cultura para outros países, para outras nações. Então, a partir desse momento, né, em que os Estados Unidos se tornaram economicamente forte, cientificamente forte, belicamente forte, energicamente forte, né, eles começaram a produzir e a desenvolver a indústria cinematográfica. Então, os pensadores dizem que a comunicação, na verdade, é a mãe da pós-modernidade. Porque através desse entretenimento, né, principalmente através da propaganda e do marketing, a gente percebe que houve um grande crescimento. Isso fez com que a América passasse, né, a ser o maior exportador de cultura do planeta. Só para você ter uma ideia, né, de como isso ele vai se desenvolvendo, né? Então, você tem o cinema, você tem, por exemplo, o teatro, você tem, por exemplo, a propaganda, você tem o marketing, e você tem uma ferramenta muito, mas muito valiosa na propagação, na divulgação, e foi um objeto que ajudou muito para que a pós-modernidade se tornasse um fenômeno cultural, que foi a televisão, né? Então, a televisão, ela exibe os estilos de vida e comportamento, né? Então, você percebe que ela desenvolve esses aspectos relacionados ao mundo, e quando ela exibe esses estilos de vida, ela acaba modelando em nossas mentes e criando, né, em nossas mentes ideias de como o mundo deve ser compreendido. E todas as casas hoje têm uma televisão. Então, o pós-moderno não é aquele que mora em grandes mansões, que são ricos, né? Toda casa, ela tem uma televisão praticamente. Então, quando você observa, né, esse movimento cultural, né, e a maneira, ou a grandeza, né, que ele se tornou, você percebe que houve por trás disso aí uma gama, né, de propaganda, de cinema, de teatro e principalmente de televisão, que começa então a moldar a nossa realidade, né? O grande problema é que o que se torna de fato assim uma dificuldade é que a nossa realidade, né, o que se torna um problema nesse caso é que as pessoas acabam visualizando a realidade de acordo com a ficção e não o contrário, né? Elas acabam visualizando a realidade de acordo com a ficção, quando na verdade devia ser o contrário, né? Visualizando a ficção de acordo com a realidade de vida. Então, o que isso nos mostra? Que aquilo que é apresentado na TV torna-se uma moldura da realidade. Então, foi para a TV,
é uma moldura da realidade, como a Josiane colocou aí. Tudo se passa ali dentro. E aí, nós vivemos naquilo que os estudiosos chamam-se de a cultura do espetáculo. Muito bom, muito bom. Amigos, estou vendo aqui algumas interações, vi aqui um pensamento interessante também do pastor Rogério. Sim. Acho que é Giga. Pereira. Ele botou aqui a pós-modernidade e colocou a igreja na vitrine. Cada indivíduo busca uma denominação que se adapte a seus gostos e desejos. Aquela história do self-service, né? Isso. O cardápio é grande. Há um elemento consumismo nesse processo todo, né? É verdade. A gente se tornou uma sociedade consumista. Isso também eu não sei se é característico, mas eu acredito que seja. Faz parte desse processo. E aí o povo vai procurando e vai se adaptando. Então, realmente, há muitas coisas que a gente analisa. Eu vi aqui também um pedido de oração. Já vou dizer aqui a Marta que a gente vai orar no final, Marta, pela sua cirurgia, viu? Em nome de Jesus. Aqueles que estão chegando aqui, amigos, estamos aí caminhando aí do meio para o final da nossa live. Ainda tem um pouquinho de tempo, mas vamos trabalhar um pouquinho mais ainda. Certo, mas já se prepare que a gente vai trabalhar uma série de lives. Esse tema tem muito conteúdo para pouca live. Então vai ser bênção em nome de Jesus, viu? Como a live só dá 1 hora, pastor Rogério, aí a gente vai se condensando, se espremendo aqui para poder alcançar o nosso objetivo. Mas vamos lá. Chegou mais uma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para nós. Já perguntei essa questão do fenômeno cultural. Alguns perguntaram como é que essa visão da sociedade pode afetar a nossa maneira de trabalhar o contexto da evangelização da igreja. Você quer falar um pouquinho sobre isso, pastor Rogério? Essa necessidade de adaptações, como é que seria isso? A gente vamos trabalhar algumas pontes, né? Essas pontes, elas são importantes para nós alcançarmos o pós-moderno, certo? Então, a modernidade, ela produz, só para a gente recapitular, a modernidade, ela produz a sociedade industrial, cujo símbolo era a fábrica, ok? Modernidade, sociedade industrial, símbolo, fábrica. A era pós-moderna diferente, ela enfatiza a produção de informação, cujo símbolo é o computador, ok? Então, a partir daí a gente então passa para as pontes, né, para a missão urbana, né? Como a igreja deve se portar no contexto da pós-modernidade, ok? Então, qual seria a primeira ponte que nos ajudaria a entender a mente pós-moderna, alcançar a mente pós-moderna e fazer uma leitura correta do período que nós estamos vivendo? Primeiro, a importância da comunidade. A importância da comunidade, ou seja, o pós-moderno, né, eles dão grande importância à comunidade. Criar um senso de comunidade é um princípio importante. Por quê? Porque dá identidade às culturas locais que foram abandonadas pela visão de mundo moderno. Certo? Então, o mundo moderno, ele abandonou as culturas locais, mas agora a pós-modernidade vem e trabalha essa questão de comunidade. Porque na cidade, o grande problema é a solidão e a alienação. Então, quando você vai para os grandes centros, solidão e alienação, eles estão no cerne dos grandes problemas, ok? As pessoas estão distantes, fisicamente próximas, mas distantes, emocionalmente, psicologicamente. Mais e mais, pastor Bruno, as pessoas estão descobrindo em nosso mundo um lugar assustador de se viver. E por isso estão à procura de um porto seguro. Então essa é a grande realidade. Em outras palavras, a condição pós-moderna, ela pode criar um novo papel para a religião em tempos de rápida mudança cultural. Agora, é claro que isso vai depender muito da vontade e experiência da igreja em se envolver e, é claro, se tornar responsável para poder alcançar os pós-modernos através das comunidades. E não é qualquer comunidade, precisa ser comunidades autênticas no contexto pós-moderno. Entendi. Eu poderia pensar o seguinte, né? Num contexto de isolamento, a igreja precisa ser uma comunidade que manifeste amor, porque mais importante do que o cristianismo, o que eu falo, o que eu prego, é o que eu vivo. Eles querem ver isso na vida. Será que isso é um pensamento dessa visão? Com certeza, está corretíssimo esse pensamento, né? Então, nós percebemos que é uma sociedade, uma geração desconfiada, né? Porque já veio do contexto da modernidade que não cumpriu o quê? As suas promessas. Então, as pessoas, elas sentem necessidade de confiar em algo ou em alguém
e buscam pertencer a alguma comunidade que lhes preencha as necessidades sociais e emocionais. Então, a comunidade, ela se transforma em uma ponte muito relevante. A igreja que quer alcançar o pós-moderno, a igreja precisa viver em comunidade. Ela precisa se transformar em uma comunidade autêntica, verdadeira, que se preocupe com as pessoas, que valorize as pessoas, que trabalhe com as pessoas essa questão de solidão, certo? De alienação, e que ofereça para essas pessoas um conforto através dessa comunidade, um amparo através dessa comunidade, certo? Além dessa ponte, nós temos também uma outra ponte importante, que é a busca por pertencimento. E aí se encaixa muito bem aquilo que você falou, né? Ou seja, não é apenas a busca por comunidade, não é apenas essa volta à comunidade, é a busca por pertencimento. A condição pós-moderna foi marcada pelos efeitos das circunstâncias familiares disfuncionais. O que isso significa? Significa o seguinte, que hoje nós temos muitas famílias disfuncionais, e isso tem marcado muito essa geração. Se você voltar um pouco no tempo, eu falei aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Os norte-americanos, eles se tornaram uma grande potência mundial, não apenas belicamente, mas através de propaganda, de marketing. E nós percebemos também que na Segunda Guerra Mundial houve um crescimento muito grande, né, do feminismo. Por quê? Porque os homens iam para a guerra, pais, tios, filhos, maridos, e as mulheres ficavam em casa. Uma vez que elas estavam em casa, pastor Bruno e demais amigos, elas precisavam manter a família. Elas tinham que trabalhar para poder manter a família. Foi a partir desse momento que surgiu aí essa ideia, né, da mulher no campo de trabalho, da mulher à frente do seu tempo, o que eu acho bacana. A mulher conseguiu o seu espaço, é extraordinário, né? Aí também surgiu essa onda do feminismo, né, esse desenvolvimento do feminismo, mas o ponto que eu quero chegar não é isso. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando a mulher ela vai para o campo de trabalho, né, e ela faz ali o papel realmente que o homem deveria fazer, segundo os pensadores, né, arcaicos, que eu acho que a mulher tem que ter realmente o espaço no campo de trabalho, de fato, né, a gente percebe que quando os maridos eles voltam da guerra, o que acontece? A mulher gostou tanto do campo de trabalho, né, que ela continua no campo de trabalho, né? E a partir daí, com essa onda do feminismo, nós tivemos aí muitas famílias disfuncionais, não só com o feminismo, né? Não é a crítica ao feminismo, mas também famílias disfuncionais, porque a partir desse contexto, né? E a partir desse momento, nós tivemos também maridos que se divorciaram das suas esposas, se casaram com outras mulheres. Nós tivemos aí uma gama muito grande que não era comum, de mulheres solteiras tendo filhos, entendeu? Isso são famílias disfuncionais. Então, essas famílias, elas acabam diluindo ou perdendo os valores. Então, isso levou a geração pós-moderna emergente a sentir sozinha, abandonada e muitas vezes alienada. Isso, em grande parte, amigos, leva a geração pós-moderna, mais jovem, a procurar por um pertencimento em locais alternativos. Na maioria dos casos, esta está em busca das raízes, em busca de uma família, em busca de amigos. Além disso, parece que o colapso da visão de mundo moderno, né, que nós acabamos de estudar, tem realmente criado um desejo não apenas de comunidade. As pessoas não estão em busca apenas de comunidade, mas também de intimidade. Em um contexto em que as pessoas podem ser aceitas e valorizadas como elas são. A intimidade pós-moderna, né, está procurando estender uma dimensão horizontal em direção às relações humanas, né, comunidades, pertencimento, e também elas estão em busca de uma dimensão vertical em direção ao sagrado e ao espiritual. Então, como é que a gente pode fazer aqui uma aplicação bem objetiva? Em um contexto mais amplo, amigos, a igreja urbana é a comunidade cristã designada por Deus para levar adiante a missão aos centros urbanos do mundo. Em um sentido ou um contexto mais específico, mais imediato, o pequeno grupo,
a comunidade Life, as koinonias, se tornam essa comunidade também. Porque quando você tem um número menor de pessoas, a ideia de pertencimento, a ideia de você ouvir as pessoas, né? Essa ideia relacional, essa abordagem relacional, ela se torna mais enfática. Então, a igreja urbana precisa empregar uma abordagem muito mais relacional, que vai construir confiança e apontar para Jesus como o único que pode ser sempre confiável. Então, quando se fala em pertencimento, é bom também de compreender o seguinte, né? Por causa, pastor Bruno e demais amigos, dessa crescente indiferença à religião institucionalizada. Os pós-modernos estão à procura de uma comunidade para pertencer. Isso é fato. Antes de encontrar uma mensagem para aceitar. Então, primeiro eles querem o quê? Eles querem pertencer, para depois aceitar a verdade. Primeiro, eles querem pertencer a um pequeno grupo, pertencer a uma comunidade Life, eles querem pertencer a uma koinonia, eles querem pertencer à igreja, se sentir bem na igreja, entendeu? Se sentir acolhido pela igreja, para depois aceitar a mensagem. E o que a gente encontra aí muitas vezes é o contrário, né? Nós estamos querendo, de imediato, colocar a mensagem na mente das pessoas, né? Cognitivamente falando, e nós estamos esquecendo dessa abordagem relacional que é importantíssima, pois o pertencimento é o elemento mais importante da vida cristã. Ele prevalece sobre o acreditar e o agir. Nos últimos anos, pastorzão, o mundo ele tem visto o surgimento de uma era, né, em que a espiritualidade de repente voltou à moda. Então, além da ponte da comunidade, além da ponte do pertencimento, nós precisamos trabalhar essa questão da experiência, né? Ou seja, a espiritualidade de maneira experiencial. Porque hoje em dia, a gente percebe o seguinte, né? Houve um fracasso do mito do progresso e a compreensão de que há muito mais para a satisfação humana do que o sucesso econômico ou até mesmo o bem-estar social tem estimulado um novo interesse espiritual. Ou seja, a era moderna dizia que o progresso é resolver os problemas, só que os problemas continuam. Então, como é que eu vou resolver os problemas, né? Econômico, financeiro, socialmente falando, como é que eu vou resolver tudo isso, né? E você então começa a perceber que no contexto em que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão procurando mais livros sobre meditação, oração e espiritualidade do que sexo e autoajuda. Então elas estão em busca de espiritualidade. Elas estão em busca de meditação, não é verdade? Estão ansiosos por essa experiência espiritual. Mas é claro que elas querem encontrar essa experiência em seus próprios ideais, na sua forma, nos seus moldes. Então essa busca é mais sobre o mundo interior em vez de padrões tradicionais de certo ou errado. Muitos pós-modernos hoje estão à procura de um encontro real e pessoal com as forças espirituais. Essa é a grande realidade. Mas não necessariamente com o Deus da fé cristã. Então elas querem espiritualidade, elas querem experiência com o sobrenatural, mas não querem necessariamente uma experiência ou um encontro pessoal com o Deus da fé cristã. No entanto, através, e aqui vai uma dica, através de uma espiritualidade genuína, verdadeira, os cristãos urbanos eles podem demonstrar aos pós-modernos como estar em contato com Deus de uma maneira experiencial e tangível, que vai fazer sentido fora de suas experiências de vida, certo? Então nós podemos usar essa busca do ser humano pela espiritualidade para poder utilizar, como um trunfo, ou como uma ponte para poder pregar realmente o Jesus experiencial, para poder pregar realmente o Jesus verdadeiro, o Cristo que salva de uma maneira genuína e verdadeira, tangível para que eles possam alcançar. Então, este, aparentemente, interesse em questões espirituais tem mais relação com o sentido pessoal do que com o interesse em verdades espirituais. Ou seja, os pós-modernos eles podem estar interessados em desvendar os problemas que machucam o coração.
Ah, tá machucando o coração, então eu quero resolver esse problema. Mas podem não estar interessados em desenvolver crenças para a mente. Certo? Coração é uma coisa e mente é outra, né? Então o que acontece, né? A gente percebe muitas pessoas aí em busca dessa experiência, né? Dessa espiritualização, buscando essas emoções, né? Através da busca, através do Espírito Santo, né? Da crença. E a gente percebe que muitas vezes elas não querem desenvolver as crenças para a mente, racionalmente falando, né? Então a gente percebe que essa experiência, ela precisa vir antes da explicação. Embora a experiência não substitua a explicação de um Deus poderoso, de um Deus criador, mas deve ser experimentada antes. Primeiro vem o pertencimento, a experiência, para depois vir a explicação. Mas nós temos aqui também um detalhe que eu acho assim, bem interessante, né? Que é o deslocamento da comunicação para o cyberespaço. O que significa, né? No mundo moderno, como era a comunicação? Ela ocorria principalmente através do conhecimento cognitivo. Palavras, tanto na forma oral como na escrita, eram assim o meio que dominava a comunicação. Pode falar, pastor. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho. É o seguinte, amigos, se por acaso a live interromper, é porque o nosso tempo estourou, que você sabe que 1 hora o Instagram fecha, mas aí a gente volta logo na sequência e dá continuidade até finalizar o conteúdo de hoje, tá? Só para dar estoque aqui para o pessoal que está nos acompanhando aí, pastor Rogério, mas pode continuar. Então, eu estava falando o seguinte, que na Idade Moderna, as pessoas trabalhavam a questão do conhecimento cognitivo, né? Então, como era a comunicação dominante? Até mesmo teologicamente falando, né? Através de palavras, né? Tanto na forma oral quanto na forma escrita, né? Agora, na condição pós-moderna, a comunicação ela mudou. Ela se desenvolve de uma forma mais interativa, que gera conhecimento através da participação. Então, o indivíduo pós-moderno, ele quer estar nesse contexto de interatividade, de participar, como, por exemplo, nessas lives. Eles querem participar, eles querem se comunicar, entendeu? Então, nesse contexto, o cyberespaço se torna, assim, um mecanismo de comunicação pós-moderna por excelência, especialmente por causa de sua forte influência sobre os pós-modernos. Quando eu falo em cyberespaço, eu falo aqui de internet e de web, né? Então, o cyberespaço, ele oferece, assim, um mundo em que a transmissão de informação custa praticamente nada, pastor. Que a distância, ela é muito irrelevante e que qualquer quantidade de conteúdo é instantaneamente acessível. Na realidade virtual, não existem barreiras temporais, espaciais, e qualquer um pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Segundo eles, respeitam o desejo de qualquer indivíduo que busca uma experiência da realidade virtual, que é a velocidade. Então, portanto, em uma sociedade urbanizada e pós-moderna... A live vai cortar, viu? Como tinha dado a caída, a gente vai prosseguir de onde a gente tinha parado aqui a nossa live. Pastor Rogério, pode tocar o barco aí. Então, como eu estava falando, em uma sociedade urbanizada e pós-moderna, a igreja urbana deve estar aberta para o cyberespaço, como um novo sistema de entrega de informação. Porém, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade, porque a igreja urbana deve estar ciente de que quanto mais conectadas as pessoas estiverem eletronicamente, mais desligadas se tornam pessoalmente. Então, a igreja urbana tem que medir aí, né, e tem que dosar, e, é claro, tem que trabalhar com equilíbrio. Mas, de fato, o cyberespaço é extremamente importante. Um exemplo disso que nós podemos citar, recentemente, com essa pandemia, por exemplo, né, é o poder das lives, né, e principalmente o retorno que nós tivemos da semana de colheita da TV Novo Tempo. Através ali do pastor Luiz Gonçalves, na Semana Santa, a quantidade de pessoas que estavam estudando a Bíblia, pessoas que se decidiram pelo batismo. É claro que tem também o contexto aí da pandemia, né? Dos corações que estão assim mais propícios a aceitarem a Jesus. Mas, independente disso, nós tivemos ali, por exemplo, um sucesso muito grande, né? Através do cyberespaço. Então, a igreja deveria usar muito mais esse cyberespaço em busca dessas pessoas que vivem essa realidade, tá certo? Além
da comunidade, do pertencimento, né? Além do cyberespaço, a igreja também precisa trabalhar uma experiência visual com as pessoas. Ou seja, enquanto o mundo moderno se alicerça no processo de comunicação, baseado em palavras, na condição pós-moderna, eles estão orientados por imagens, pastor. Entendi. Lá na idade moderna, né, qual era o pensamento que permeava, né? De Descartes, né? Penso, logo existo. Hoje seria mais ou menos assim, ó. Vejo, logo existo. Então, não é mais pensando, né? Mas é vendo que as pessoas estão existindo hoje. Então, os pós-modernos cada vez mais se afastam da palavra escrita e dos livros e se voltam para o poder da imagem fotografada, televisionada, digitalizada, né? Então, a imagem tem o poder de nos levar a novos horizontes e novos lugares filosóficos. Assim como a escrita fez uma vez no passado, a impressão faz novamente. Então, como diz o ditado, né? As pessoas preferem uma imagem a 1000 palavras. Então, proposições são perdidas em ouvidos pós-modernos. Mas metáforas são ouvidas e imagens são vistas e entendidas. Então a gente já vai vendo aí, queridos, como é que a igreja vai precisando se adaptar diante do desafio da mentalidade pós-moderna. É um grande desafio que a gente enfrenta como igreja em nosso contexto hoje. E a gente vai começar a entender que a gente precisa cada vez mais, não é de uma igreja feita para ontem, mas uma igreja feita para atender o público de hoje. A gente precisa apresentar uma mensagem relevante, que faça diferença na vida das pessoas, que vá além do discurso, mas uma experiência prática. Mas a gente também precisa entender que talvez algumas maneiras de ser igreja, precisam ser revistas no nosso contexto hoje. A gente precisa passar mais essa experiência da comunidade, como o pastor Rogério já colocou, certo? Então, assim, é realmente algo relevante para a gente pensar, a gente avaliar na hora de pensar em projetos, de pensar em ações, pensar em planos que a gente tem sonhado para a igreja hoje, a gente entender que a mentalidade de hoje é uma outra mentalidade, já não é a mentalidade do passado. E o público de hoje precisa de um atendimento para a realidade dele hoje. E a igreja precisa ter condição de oferecer um evangelho contextualizado a essa realidade. Hoje a geração hoje, ela aprende através de quê, né? Através do visual. Então, TV, filmes, internet, né? Então, quando a igreja, ela entende essa realidade, é claro que a igreja também, ela tem que ser uma igreja madura, né? Equilibrada, para poder entender que esses elementos visuais, eles não vão trabalhar como substituto para as palavras, né? A pregação, a Bíblia Sagrada, mas eles vão estar ali como um suporte, né? Um apoio, um auxílio para as palavras. Muito bem. Pastor Rogério, pegando aí esse gancho, a gente chegando aí encaminhando aí para os momentos finais aí da nossa live de hoje, eu tinha convidado o senhor e vou dar um espaço agora para você fazer uma mensagem especial para o nosso público, para aqueles que estão nos ouvindo, uma mensagem agora do coração, nesse contexto que a gente está apresentando aqui hoje. Quero deixar o seu recado especial para essa turma especial que está nos acompanhando agora. Certo. Então, como nós aprendemos aqui, amigos, na condição pós-moderna, né, a verdade também é expressa em imagens, né? Então, queria só ler aqui um texto bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9, versos 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17. A Bíblia diz assim, ó. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe em odres velhos,
Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Esse texto é um texto assim extremamente interessante, porque esse texto ele traz assim uma palavra relevante para o nosso contexto, para aquilo que nós estudamos hoje. Essa palavra é a palavra que Cristo utiliza aí, é a palavra novo, né? Então, nos versículos mencionados, né? Essa palavra novo, ela vem do grego kainos, que significa o quê? Renovado. Mas não é novo em existência. Essa é a palavra que João utiliza, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 21, né? Que diz assim, vi um novo céu e uma nova terra. Ou seja, não é um novo céu e uma nova terra, novo ou nova em existência que acabaram de surgir. É algo renovado. É uma terra que já existia, que foi renovada. É um céu que já existia, que foi renovado. O que sugere que Jesus aqui falava de odres novos, mas não de fabricação, e sim de renovação. Na época de Jesus, os odres velhos, para comportar novos líquidos, eles precisavam ser imersos na água para ser amaciados. Depois desse processo, eles deveriam ser untados com óleo ou na manteiga para poder prevenir o vazamento e a evaporação. Olha que interessante o processo, né? Água, óleo, para poder então prevenir que o líquido pudesse evaporar ou pudesse então vazar. Somente depois desse processo é que estariam seguros para poder guardar um vinho. Porque então o odre já não era velho, e sim novo ou restaurado. Então essa é a indicação, pastor Bruno, né, da necessidade de renovação dos métodos com os quais muita coisa são feitas. Ou seja, o que Cristo quer de nós hoje, queridos, né, é que os métodos eles sejam renovados. Talvez não criados, né, do nada ou criados da existência, mas o método que você já tenha, né, ser renovado. Então, se você quer pregar o evangelho, você pode utilizar vários métodos para poder alcançar o pós-moderno. Se você quer ter êxito para poder alcançar uma mente secular, você não pode usar os métodos que foram usados no passado com uma outra visão de mundo. Você precisa utilizar os métodos de acordo com a visão de mundo presente. Precisa-se pensar um pouco mais nessa realidade e trabalhar essa metodologia, né? Não algo que seja assim novo em existência, mas um novo kainos, um novo que seja renovado, né? Então, faz muito bem você ler a cultura, você ler as pessoas, pedir orientação ao Espírito Santo e trabalhar os métodos de maneira renovados para poder alcançar essas pessoas. E aqui nós demos algumas pinceladas interessantes com relação a esses métodos, né? A ideia do pertencimento, a ideia do cyberespaço, a ideia da visualização e principalmente a ideia da comunidade. Comunidade que seja autêntica, comunidade que trabalhe a questão relacional como nunca antes, para que as pessoas que estão passando por problemas, depressão, estresse, pessoas que estão inseguras, alienadas, elas possam encontrar descanso, segurança nessa comunidade, principalmente através de Jesus, que faz parte dessa comunidade. Então, querido amigo, você precisa colocar em sua mente que os métodos precisam ser o quê? Ser renovados. E uma vez renovados com a ação do Espírito Santo, nós vamos então conseguir êxito para poder alcançar uma mente secularizada e uma mente pós-moderna. Pastor Bruno. Amigos, que bênção, viu? Louvado seja o nome de Deus. Mais uma vez eu quero agradecer aqui ao pastor Rogério pela participação conosco. Foi uma bênção, viu? A gente está aí aprendendo um pouco mais, abrindo a nossa mente para entender um pouquinho mais de como se comporta a nossa sociedade hoje e como precisamos ser igreja para atender a necessidade dessa sociedade de hoje e levar um evangelho de forma relevante à vida das pessoas.
Pastor Rogério, a gente não vai se delongar muito, apenas só quero mencionar aqui os motivos de oração, dessa oração que nós vamos fazer para finalizar essa live de hoje. Teve uma das queridas que nos acompanhava, chamada Marta. Ela pediu oração, que vai passar por uma cirurgia, certo? E gostaria que nós orássemos por ela nessa live hoje, tá? Sei que tem mais pedidos aí com vocês também, e eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanham, dizer que essa é uma primeira de uma série de lives que vamos ter aqui nos próximos dias, e que vai ser uma bênção para a glória de Deus, viu? Pastor Rogério, nos dê a bênção final aí nesse momento. Vamos orar ao Senhor, né? Vamos também agradecer aos nossos amigos que participaram desse momento conosco, né? E orar para que Deus continue nos abençoando nesse momento tão delicado e tão difícil que nós estamos vivendo. Feche seus olhos, se você puder, onde você estiver, e vamos orar ao Senhor. Grande Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer essa live, de trazer esse conhecimento, de trazer um pouco mais, ó Deus, de sabedoria aos nossos corações, às nossas mentes. Muito obrigado pelo Teu Espírito que permeia os nossos corações. Obrigado por compreender nesta noite a importância de ler não apenas a Bíblia, que é extremamente importante, mas ler também a cultura, ler as pessoas, saber onde é que nós estamos sociologicamente falando, filosoficamente falando. Por favor, Senhor,